40.000 toneladas de areia branca atravessando o oceano, vindas diretamente do México. Um dublê sendo arremessado brutalmente de uma carruagem em alta velocidade, quase esmagado diante das lentes e sobrevivendo por um milagre. Roteiros reescritos às escondidas e um amor proibido pulsando no coração de um conto bíblico. Tudo isso aconteceu nos bastidores de uma das obras mais sagradas e gigantescas da história do cinema, Ben-Hur. O mundo reverencia este filme por sua grandeza monumental e pelo recorde de Oscars que conquistou. Mas, e se eu lhe dissesse que o verdadeiro drama, aquele que faz o coração parar, não estava no roteiro, mas sim na vida real, longe dos olhares do público? Desde tumultos no set até heróis anônimos que nunca receberam o devido crédito, mergulhe agora nos fatos desconhecidos que mudarão para sempre a maneira como você assiste a este clássico. A lendária corrida de bigas não foi apenas um feito épico, foi uma batalha brutal pela sobrevivência. Esqueça os efeitos especiais de computador de hoje em dia. Aquilo foi suor, medo e adrenalina pura. A sequência levou 3 longos meses para ser filmada, exigindo mais de 320 quilômetros de corridas reais na arena construída nos estúdios Cinecittà. E a cena mais icônica, aquela que faz qualquer um prender a respiração, onde Ben-Hur é jogado para fora de sua biga e miraculosamente consegue voltar, aquilo foi real. O homem naquela cena não era Charlton Heston, mas sim Joe Cannot, filho do lendário coordenador de dublês, Yakima Cannot. O acidente não foi planejado. Joe foi, de fato, lançado ao ar. Ele encarou a morte de frente. A queda foi tão terrível e a recuperação tão milagrosa que o diretor decidiu manter a cena no corte final, mesclando-a com um close-up do rosto de Heston. Aquele suspiro de alívio que o público dá ao assistir foi o mesmo suspiro que a equipe de filmagem deu ao ver que Joe ainda estava vivo. É difícil imaginar outro rosto para ajudar Ben-Hur, mas Charlton Heston não foi a primeira escolha, nem a segunda, nem mesmo a terceira. Antes de ele assumir as rédeas, o papel foi recusado por lendas do cinema. Burt Lancaster disse não, alegando que o filme cheirava a propaganda religiosa. Paul Newman, um dos maiores galãs da época, recusou por um motivo curiosamente vaidoso. Ele acreditava que não tinha pernas bonitas o suficiente para usar uma túnica romana. Nomes como Marlon Brando, Rock Hudson e até Leslie Nielsen foram considerados. A MGM estava tão desesperada que testou atores italianos que nem falavam inglês. Heston, que já tinha a fama de Os 10 Mandamentos, finalmente aceitou. Mas ele impôs uma condição: liberdade total para moldar a alma e a evolução de seu personagem. E ele levou isso a sério. Diferente de muitos atores que fingem, Heston não dublou a si mesmo na maior parte do tempo. Com sua experiência de vaqueiro, ele treinou exaustivamente para dominar a arte esquecida de conduzir uma biga com 4 cavalos. Ele não estava apenas atuando, ele estava correndo, arriscando a pele em cenas que poderiam ter terminado em tragédia a qualquer segundo. O palco para todo esse drama foi talvez o maior set de filmagem já construído na história. Erguida sobre 18 acres de uma antiga pedreira nos arredores de Roma, a pista de Ben-Hur foi uma maravilha da engenharia humana. Não foi algo feito da noite para o dia. A construção levou mais de 1 ano. Foi o trabalho árduo de mais de 1.000 operários, carpinteiros, pedreiros e artistas que transformaram o pó em um império. O set possuía arquibancadas de 5 andares e retas de 450 metros, decoradas com estátuas colossais. O custo? Mais de $1 milhão na moeda de 1959, uma fortuna incalculável hoje. A estrutura era tão imensa que podia ser vista a quilômetros de distância, tornando-se uma atração turística antes mesmo do filme estrear. Mas a obsessão pela perfeição foi além. A areia da arena não era uma areia qualquer. Os cineastas importaram 40.000 toneladas de areia branca das praias do México. Por quê? Porque precisavam de um chão que fosse macio o suficiente
para proteger as patas dos cavalos, mas firme o bastante para aguentar bigas de 400 quilos, correndo a 50 km/h, sem levantar nuvens de poeira que cegassem as câmeras. Foi uma operação logística titânica, movida apenas pela paixão de fazer cinema. Enquanto Heston dominava as bigas com bravura, seu rival na tela vivia um pesadelo silencioso. Stephen Boyd, que interpretou o temível comandante romano Messala, tinha pânico de cavalos. O homem que deveria parecer o mais poderoso e cruel da arena estava por dentro, tremendo de medo. Antes de Ben-Hur, ele nunca havia montado, muito menos controlado uma quadriga. A ideia de correr em alta velocidade em uma pista estreita o deixava fisicamente doente. O diretor William Wyler não teve piedade, mas ofereceu ajuda. 1 mês de treinamento intensivo para tentar curar a fobia. Boyd aprendeu a disfarçar o pavor para as câmeras, mas nunca o venceu totalmente. Na famosa cena em que Messala é arrastado e pisoteado, Boyd cedeu o lugar a um boneco e a um dublê. Mais tarde, ele brincou com um alívio sincero. Agradeço que minhas pernas tenham sobrevivido para ver a estreia. Com tanta ambição, perigo e velocidade, o set de filmagem transformou-se em um campo de batalha. A MGM sabia dos riscos. Tão consciente estava do perigo que construiu, em segredo, uma clínica de emergência completa logo ao lado da arena. A equipe apelidou o local sombriamente de o Pavilhão da Morte. Com 20 leitos, 2 médicos de plantão e 4 enfermeiras, o lugar não ficava vazio. Ali se tratava de tudo: concussões cerebrais, costelas quebradas, insolação severa e ferimentos profundos causados pelas carruagens e explosões. Ben-Hur não é apenas um filme sobre fé e vingança. É um testemunho da coragem humana, da loucura artística e do sacrifício real de centenas de pessoas que sangraram e suaram para criar uma lenda que, até hoje, permanece imortal. Se o Pavilhão da Morte era o segredo médico da produção, o que acontecia na pista era um jogo de roleta russa. E Akima Kanuti, o lendário mestre das acrobacias, era um perfeccionista implacável. Para ele, o cinema não admitia falhas, mas essa exigência cobrava um preço físico brutal. Apenas durante as filmagens da corrida de bigas, pelo menos uma dúzia de figurantes terminou em macas de hospital. Os produtores, temendo que o público entrasse em pânico ou que as autoridades fechassem o set, mantiveram esses números trancados a 7 chaves. Mas entre a equipe, o silêncio não existia. Todos conheciam a verdade dura. Em Ben-Hur, um único erro podia transformar a ficção em um funeral. O drama não se limitava aos dublês. A Itália do pós-guerra, em 1958, ainda era um país marcado pela pobreza, e os estúdios da Cinecittà tornaram-se um farol de esperança para milhares de desempregados. Para a cena climática da corrida, a MGM anunciou que precisava de 1.500 figurantes para encher as arquibancadas. O que eles não esperavam era a avalanche humana que se formaria. Mais de 3.000 romanos apareceram nos portões. Homens, mulheres e crianças, muitos vestindo fantasias feitas em casa com lençóis velhos, desesperados por um dia de trabalho e um prato de comida. Quando os portões se fecharam, deixando metade da multidão de fora, o caos estourou. Não foi uma cena de filme, foi uma revolta real. Pedras, restos de comida e escombros voaram contra os portões do estúdio. A polícia teve que intervir e o sangue correu. Um assistente de produção lembrou com tristeza. Parecia a antiga Roma, mas não pela glória. Para aquele povo, Ben-Hur não era arte. Era uma tábua de salvação. Era o pão na mesa. Enquanto a multidão lutava lá fora, dentro da arena, um detalhe curioso chamava a atenção. No centro da pista, na espina, o muro central, havia contadores de voltas em forma de golfinhos. Eles eram lindos e funcionais, inclinando-se a cada volta completada pelas bigas. Mas aqueles golfinhos escondiam um segredo tecnológico. Eles não eram de pedra ou madeira, mas de uma substância misteriosa e brilhante importada secretamente dos Estados Unidos: resina de poliéster.
Os artesãos italianos, mestres do mármore e da madeira, olhavam para aquilo com desconfiança. Apelidaram o material de a substância americana. Eles tinham certeza absoluta de que aquele plástico estranho derreteria sob o sol escaldante de Roma. Para surpresa de todos, a resina resistiu perfeitamente, trazendo um toque de química moderna para um mundo que deveria parecer ter 1000 anos. Talvez o segredo mais intrigante de Ben-Hur não estivesse nas acrobacias, mas nos olhares. O roteirista Gore Vidal revelou anos depois que inseriu deliberadamente um subtexto ousado na trama. Uma antiga paixão romântica entre Judá Ben-Hur e Messala. Imagine o cenário. Segundo Vidal, a tensão entre os dois não era apenas política, mas o fruto de um amor da juventude que foi rompido pela ambição de Messala. Vidal instruiu o ator Stephen Boyd, Messala, a atuar como um homem apaixonado e rejeitado. Olhe para ele com o desejo de quem perdeu o grande amor, teria dito o roteirista. Porém, havia um problema. Charlton Heston. Conservador e sério, Heston jamais aceitaria interpretar tal papel. Então, Vidal e o diretor William Wyler fizeram um pacto de silêncio. Eles contaram o segredo apenas para Boyd. O resultado é fascinante. Se você assistir com atenção, verá Messala olhando para Ben-Hur com uma intensidade emocional devastadora, enquanto Heston, alheio a tudo, reage apenas como um amigo traído. Wyler negou essa versão publicamente, mas a tensão na tela é inegável. A reverência pelo tema sagrado do filme mudou até a marca registrada do estúdio. Pela primeira e única vez em sua história, a MGM calou seu famoso leão. Os executivos temiam que o rugido feroz antes da cena da natividade parecesse desrespeitoso ou profano. Houve briga na diretoria, mas o diretor Wyler bateu o pé. Isso não é apenas entretenimento, é espiritual. O filme começa então em um silêncio absoluto, preparando a alma do espectador para algo maior que o cinema. Essa busca pelo sagrado se estendeu à figura de Jesus Cristo. Embora sua presença seja sentida em todo o filme, seu rosto jamais é mostrado. O papel coube a Claude Ritter, um cantor de ópera americano descoberto em Roma. Mas Ritter pagou o preço do anonimato. Ele atuou sempre de costas, ou com o rosto oculto por sombras e ângulos de câmera cuidadosamente planejados. Naquela época, mostrar a face de Cristo em uma produção de Hollywood era considerado quase um sacrilégio. Ritter não recebeu créditos na tela. Ele emprestou seu corpo e sua voz para o personagem mais importante da história, sacrificando sua própria fama para manter a mística divina intacta. Por fim, a obsessão de William Wyler pela verdade emocional levou Charlton Heston ao limite. Havia uma cena simples, onde Ben-Hur deveria dizer apenas 3 palavras. Eu sou judeu. Parecia fácil, mas Wyler fez Heston repetir a tomada 16 vezes. O diretor não queria apenas a fala, ele queria sentir o peso de séculos de história, o orgulho ferido e o desafio na voz do ator. Heston ficou furioso, frustrado, exausto. Mas na 16ª vez, quando a raiva real do ator se misturou com a do personagem, Wyler finalmente disse, corta. Aquela frustração genuína foi o que tornou a cena imortal. A obsessão de William Wyler pela verdade custou caro, mas valeu a pena. Aquele grito de "Eu sou judeu", arrancado de Charlton Heston na 16ª tentativa, não foi apenas atuação. Foi um momento de exaustão real, uma interpretação crua e trêmula que hoje é estudada em escolas de cinema e citada em sermões ao redor do mundo. Heston admitiu mais tarde. Wyler estava certo. Eu não senti a verdade do personagem até a vez número 16. Mas se Heston entregou seu suor, outros entregaram suas vidas. Em meio ao caos das filmagens na Itália, uma tragédia silenciosa abalou as fundações da produção. Sam Zimbalist, o produtor visionário que resgatou Ben-Hur do limbo e guiou o filme através de desastres iniciais, pagou o preço máximo.
No dia 4 de novembro de 1958, enquanto dormia em um trailer dentro do set, pois se recusava a deixar o trabalho, Zimbalist sofreu um infarto fulminante e morreu. O estresse de gerenciar guerras de orçamento, logística de carruagens e egos inflados foi demais para seu coração. Sua morte devastou a equipe. Wyler, que dependia dele como uma âncora em meio à tempestade, ficou desolado. Sem seu capitão, a MGM entrou em pânico. Os executivos consideraram seriamente cancelar tudo, jogando milhões de dólares no lixo. Foi Wyler quem, engolindo o luto, assumiu as funções de produtor executivo. Ele reescreveu cenas, ajustou o ritmo e empurrou a equipe para a frente. Meses depois, na cerimônia do Oscar, Sam Zimbalist fez história novamente, tornando-se a primeira pessoa a receber o prêmio de melhor filme póstumamente. Ele não viveu para ver a glória, mas seu espírito estava em cada quadro da película. Para recriar o rugido ensurdecedor de uma multidão romana, efeitos sonoros não bastavam. A MGM contratou um exército. 10.000 figurantes lotaram as arquibancadas de Cinecittà. Era uma mistura fascinante da sociedade italiana da época. Nobres e aristocratas locais brigavam para aparecer na tela vestidos como senadores romanos, enquanto camponeses e desempregados enchiam as fileiras mais altas. Turistas que passavam por Roma recebiam ofertas de almoço grátis apenas para sentar e fazer volume. A oportunidade de trabalho gerou tumulto. Diariamente, centenas de locais assaltavam os portões do estúdio, desesperados por um salário ou apenas para tocar na magia de Hollywood. A corrida de bigas continuava a cobrar seu preço. Heston usava lentes de contato rígidas, feitas sob medida para proteger os olhos da areia violenta chutada pelos cavalos. Mas, no meio de um sprint furioso, uma das lentes saltou de seu olho. Meio cego, desorientado e cercado pelo caos, Heston não parou. Ele agarrou as rédeas e seguiu em frente, guiado apenas pelo instinto e pelo medo. Eu não conseguia ver a espina central, mas sabia que tinha que terminar, disse ele. Milagrosamente, essa tomada trêmula e real foi usada no filme. E não podemos esquecer o momento que quase matou Joe Canut. O dublê deveria pular de uma biga para outra, mas bateu em uma roda e foi arremessado dando uma cambalhota no ar antes de cair a centímetros dos cascos dos cavalos. Todos no set gritaram pensando que ele estava morto. Quando ele se levantou, ileso, Wyler decidiu manter a cena. Ele cortou rapidamente para a reação horrorizada de Heston, criando o fotograma mais célebre e não planejado da história do cinema de ação. Em 1958, a MGM não era apenas um estúdio. Era um gigante sangrando até a morte. Um fracasso a mais significaria a falência. Ben-Hur, com seu orçamento astronômico de 15 milhões de dólares, uma loucura para a época, foi a última cartada. Uma aposta de tudo ou nada. O risco valeu a pena. O filme arrecadou mais de 74 milhões só nos Estados Unidos e 146 milhões no mundo todo. Ganhou 11 Oscars, um recorde que durou décadas. Ben-Hur não apenas fez história, ele literalmente salvou a MGM de fechar as portas. Para a cena da crucificação, o barulho e a fúria deram lugar a um respeito sagrado. A cena foi filmada quase em silêncio total durante 4 dias. Wyler usou luz natural e focou nas reações dos personagens, evitando mostrar o rosto de Cristo para não ofender a fé de ninguém. A intensidade era tanta que muitos membros da equipe, carpinteiros durões e técnicos céticos, choraram durante as gravações. Não apenas por fé religiosa, mas pela carga emocional avassaladora que pairava no ar. E para construir esse mundo, o Departamento de Arte da MGM realizou um milagre logístico. Mais de 1 milhão de objetos foram fabricados. Nada foi comprado pronto. De moedas romanas autênticas a sandálias, de pergaminhos escritos em hebraico, consultados com especialistas de Jerusalém, a ídolos de templos. Cada objeto foi feito à mão, com um carinho artesanal que transformou o cenário em realidade. E aí está.
Ben-Hur não foi apenas um filme. Foi uma lenda forjada entre o caos, o suor, clínicas secretas, resina contrabandeada e sangue real derramado na areia. Foi uma obra onde a arte imitou a vida, e a vida, por muitas vezes, quase se extinguiu em nome da arte. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Você sabia que os golfinhos eram feitos de resina ilegal? Ou que a cena mais famosa do filme foi um acidente quase fatal? Deixe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de compartilhar essa história incrível. O cinema tem seus segredos, e nós acabamos de desvendar os maiores deles.